Mas aí eu não vendo esse valor, porque se eu botar o quilo do bolo a R$ 90, por exemplo, eu não vou vender, minha gente, não vou. Por quê? Porque as pessoas elas vão procurar, você como consumidor, você sempre vai pesquisar, as pessoas vão pesquisar. E aí elas veem outras confeiteiras que estão cobrando R$ 50 pelo quilo do bolo, que é a média aqui na minha cidade, elas vão querer encomendar com essas outras pessoas, gente. Não tem jeito, não adianta, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, não vamos ter decoraçãozinha de bolo, mas vamos falar de um assunto muito importante, que é quanto devo cobrar pelo meu bolo? Quanto é que você cobra, né? Aquele assunto bem popular e bem necessário. Antes de mais nada, se vocês ouvirem algum barulho aleatório, moto, gente falando, porque eu tô bem próximo aqui, eu tô no meu quarto, e meu quarto ele fica bem na frente, tá? Próximo da rua. Então qualquer barulhinho, ignorem. Então vamos lá, direto ao assunto. Quando eu ia começar a trabalhar com bolos, eu fiquei, quanto que eu devo cobrar? E aí fui pesquisar na internet. A primeira coisa que eu fiz, fui pesquisar na internet, barulho de moto. Fui pesquisar na internet quanto seria o valor de 1 quilo de bolo. Uma coisa que eu sabia que eu iria vender, o bolo era por quilo, porque vocês sabem, né, que tem gente que vende por fatia, por forma e por quilo. E aí aqui na minha cidade é muito popular a venda por quilo de bolo. Então, meu pensamento era me enquadrar dentro do que o público da minha cidade estava acostumado, porque isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso já já. E aí fui pesquisar na internet quanto seria 1 quilo de bolo. Só que assim, gente, é como eu falo pra vocês aqui nos comentários. Sempre que alguém me pergunta por quanto você vende seu bolo, e aí eu falo, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, vou falar já já. E aí eu falo por quanto eu vendo o quilo do meu bolo, e em seguida eu coloco, mas você tem que pesquisar o valor de acordo com a sua região, porque o valor ele muda de região para região. Aqui na minha cidade, eu moro em Mamanguape, é o interior da Paraíba, é diferente do valor que cobram em João Pessoa, que é a capital da Paraíba, né? Então o valor é mais alto, aliás, né? Com certeza. É diferente de uma menina que mora aqui em outro município, né? O valor ali altera de município para município, gente. Cidade, de região para região. Então, sempre que vocês vierem aqui me perguntar nos comentários, eu vou falar sem problema nenhum, mas eu sempre vou dizer isso. O valor pode mudar de acordo com a região. Aí eu me veio isso na cabeça, mas não, eu tenho que pesquisar aqui na minha cidade. Sempre também tem o pessoal quando vai, como calcular o valor do que eu devo vender, né? Aí tem aquela regrinha de 3 que você coloca os seus gastos, né, que você tem para preparar aquilo. E aí, quando você tiver todos os seus gastos, aí você vai multiplicar aquilo por 3 e aí vai dar o valor da venda, que vai ficar o valor do que você gastou mais seu lucro, tá? E aí tem esse negócio da regrinha de 3, que foi uma das coisas que eu aprendi fazendo as minhas pesquisas na internet. Mas eu pensei o seguinte, isso sou eu, não é uma verdade absoluta, não é o que você tem que fazer, mas isso eu pensando cá com os meus tic-teco, né? O seguinte, se eu fosse cobrar o valor que tinha dado pela regra de 3, o valor que tinha dado na época iria ser o dobro do que as pessoas normalmente cobram aqui na minha cidade. E as confeiteiras aqui da minha cidade são confeiteiras, ó, de mão cheia, confeiteiras famosas, digamos assim, né? Já estavam há alguns anos trabalhando com isso. Então, gente, imagina, por exemplo, à época cobravam 35 o quilo. Eu comecei com confeitaria em 2019, na metade de 2019. Na época, cobravam aqui na minha cidade R$ 35 o quilo do bolo. Super barato, né? E aí, quando eu fui calcular o meu, né, aquela regrinha de 3, o quilo do bolo, se eu fosse cobrar realmente, iria dar R$ 60. Então, imagina você como consumidor. Se você vai encomendar um bolo, lógico que tem aquele da qualidade, né? Mas a gente não pensa nisso. Quando a gente vai, por exemplo, você é cliente e vai encomendar um bolo. Aí você vê uma confeiteira lá que o pessoal fala bastante dela, o quilo do bolo dela é R$ 35. E aí você vê outra confeiteira que tá começando agora, né? Ninguém não tá falando muito dela, o quilo do bolo dela é R$ 60. Qual você vai querer? Gente, não adianta. Óbvio, você vai querer o 35, porque você sabe que o trabalho dela é bom. Todo mundo, metade da cidade comenda com ela. É um trabalho bom, um bolo gostoso. Lógico que você vai encomendar com um bolo de 35 quilos. Então imagina se eu fosse cobrar R$ 60 o quilo do bolo, gente. Se fosse comprar alguém, era alguém tipo que confiava muito em mim, que já me conhecia há muito tempo, enfim. Mas a maioria, o grosso, né, a clientela não iria chegar a mim. Então, você tem que pensar nisso, pelo menos de início, tá certo? Se depois que você quiser, aliás, depois quando você conquistar uma boa clientela, que as pessoas realmente, tipo, você ter uma clientela boa, as pessoas sabem que você trabalha bem, você quiser aumentar seu quilo de bolo, o valor que você cobra pelo seu bolo, aí é com você. Mas de começo, na minha visão, não é legal cobrar um valor tão alto acima da média da sua cidade. Então foi isso que eu fiz. E eu ainda cobrei um pouquinho a mais, viu? Porque na época era 35 quilos e aí eu vendia R$ 40 o quilo, tá? Mesmo, aí R$ 5 a diferença,
legal, bacana, o pessoal não, sabe? E também já tava perto de mudar o valor, porque fazia muito tempo que elas estavam cobrando 35, eu acredito, porque foi aí que começou a subir o preço, depois logo em seguida veio uma pandemia, né? Então, obrigatoriamente, elas também tiveram que subir o preço. Então, depois igualou ali, todo mundo ficou cobrando R$ 40 pelo quilo de bolo. E foi assim que eu fiz, gente. Fiz uma pesquisa de mercado. Eu fui a campo, fui pesquisar quanto que elas cobravam pelo quilo de bolo e fiquei ali cobrando na média. Elas cobravam 35, comecei cobrando 40 e logo tudo se igualou. O que eu digo a vocês é, façam uma pesquisa, né, na sua cidade mesmo. Ou você fala diretamente com a pessoa, ou se às vezes a pessoa não gosta de responder, né, e aí você pode falar por alguém, pega o WhatsApp da sua mãe e vai falar com a pessoa e pergunta por quanto ela tá vendendo o quilo do bolo, né? Eu falei direto com a pessoa, com a confeiteira lá no meu WhatsApp, perguntei quanto era o quilo do bolo dela, e ela falou, e aí eu agradeci, não disse pra quê, né? Só fiz agradecer, disse que tava fazendo o orçamento, agradeci, e pronto. E aí, por assim ficou. Aí, atualmente, eu estou cobrando R$ 50 o quilo de bolo, super barato, né, gente? Super barato. Se eu fosse cobrar o que vale hoje, eu cobraria uns R$ 80 pelo quilo do bolo, 85, por aí. Se eu fosse cobrar realmente o que vale, assim, sabe aquela regrinha de 3 que eu falei pra vocês no início? Pronto. Se eu fosse aplicar ela hoje em dia, iria dar aí uns R$ 80, R$ 90 o quilo do bolo, gente. Sério. Mas aí eu não vendo esse valor. Porque se eu botar o quilo do bolo a R$ 90, por exemplo, eu não vou vender, minha gente. Não vou. Por quê? Porque as pessoas elas vão procurar, você como consumidor, você sempre vai pesquisar, as pessoas vão pesquisar. E aí elas veem outras confeiteiras que estão cobrando R$ 50 pelo quilo do bolo, que é a média aqui na minha cidade, elas vão querer encomendar com essas outras pessoas, gente. Não tem jeito, não adianta fugir. Você, como consumidor, vai querer economizar, gente. Isso é um fato. Então, se você vê outra pessoa que faz a mesma coisa que você, um trabalho bom, um trabalho gostoso, né? Que é o porque aqui, as minhas colegas confeiteiras, elas são confeiteiras de mão cheia, não é aquilo que você cobra barato e é um bolo horrível, não. Então, imagina, se eu for vender a R$ 90 o quilo do bolo, minhas colegas concorrentes estão vendendo a R$ 50, adivinha com quem o pessoal vai comprar? Os que estão vendendo a 50, gente. Isso é um fato, isso é da vida, isso faz parte do cotidiano, faz parte do ser humano que quer economizar. Então, além de ter a cabeça de um empreendedor, você também tem que ter a cabeça de um consumidor. Tá certo? Então, não vá querer ir além do que o seu público está acostumado. Você tem que trabalhar de acordo com o seu público. Se o seu público for umas pessoas que tenham, né? Você mora aí em um bairro rico, a sua cidade, você mora em uma metrópole, né? E você vê que as pessoas elas não têm problema nenhum em pagar um valor mais alto, você pode cobrar, fica à vontade, né? Mas se você mora em um lugar que as pessoas estão acostumadas com aquele X valor, então não adianta você querer subir o seu produto, as pessoas não comprarem porque elas não estão acostumadas a esse patamar. Vocês estão entendendo? Então, você tem que trabalhar de acordo com o seu público. E aí entra, tá, e o lucro? Como é que fica o lucro? Vendendo por um valor bem menos do que eu deveria cobrar, né? Não afeta o lucro, por exemplo, né? Então, vamos lá. Eu trabalho com produtos que se adequem àquele valor X que eu vou cobrar, tá? Não adianta, por exemplo, eu querer trabalhar com leite moça, porque a gente sabe que leite moça é o leite condensado mais caro do supermercado, né? Aqui ele tá chegando perto da casa dos R$ 7. Então, não tem como eu trabalhar com leite moça. Então, qual é os leites que eu escolho? Eu escolho um leite condensado de boa qualidade. Não pego aquelas misturas lácteas. Sabe aquelas misturas lácteas que tem? Que é normalmente mococa, leite bom, meu bom, parece que é isso a marca do leite condensado, porque elas são misturas lácteas. Essas não prestam, minha gente, pra nada. Então, eu procuro os leites condensados de boa qualidade. Eu gosto muito de trabalhar com Italac, gosto muito de trabalhar com Leite Bom, gosto muito de trabalhar com Semil, Camponesa, Betânia. São marcas boas, gente, são marcas de boas qualidades, tá? E são marcas que têm um preço ali na média que eu vou comprar e não vai afetar meu lucro. Deixa eu ver o creme de leite também, tá certo? Tem uns creme de leite que são muito bons, que muitas vezes quando eu chego no supermercado tá na promoção, que é CCGL, Italac, Leite Bom, enfim. Então, é trabalhar com marcas de boa qualidade, mas marcas que vão caber ali no seu bolsinho e não vão afetar o seu lucro. E outra coisa, procurar comprar sempre com distribuidora, tá certo? Você comprando com distribuidora, sai bem mais em conta. Por exemplo, eu costumo comprar chantilly, quase não sabe. Eu costumo comprar chantilly com distribuidora,
tá certo? Eu comprando chantilly com distribuidora, a caixa, por exemplo, aqui uma caixa do Amélia Supreme, que é o que eu normalmente uso, uma caixa aqui nas lojas de confeitaria, o mais em conta que eu encontro é R$16 a caixa. Eu comprando com distribuidor, né, que são aquelas pessoas que vendem para as lojas, a caixa sai a R$13,70. Então, olha só a diferença do preço. Vocês estão vendo? É quase, não sei fazer as contas, faz a conta aí que eu não sei não. Mas é ó, a diferença de 16 para R$13,70. Então, gente, eu procuro sempre, ó, trilhar o caminho ali, que eu compre produtos de boa qualidade, e isso não afeta no meu lucro, certo? É assim que eu faço. Aí, quando o valor das coisas sobem muito, aí realmente eu tenho que aumentar o valor do meu produto. Mas aí eu não aumento uma coisa absurda, gente. Eu vou aumentando aos pouquinhos, tá bom? E também outra coisa, eu mesma produzo meus topos. Isso me ajuda bastante, porque já é um lucrinho a mais que eu tenho, né? Muitas vezes, eu já falo o valor com o dinheiro do topo embutido, mas eu aviso, né? Eu digo, o valor é esse aqui já com o topo. E aí dá tudo certo, né? Uma coisinha a mais que entra ali no caixa. E eu até tenho aqui vídeo, né, relacionado a topos de bolo, a como fazer pelo celular, como você mesma fazer. Isso já... Vamos passando. Isso já ajuda bastante, gente. E eu acho que é isso. Acho que eu disse mais ou menos como foi que aconteceu comigo, né? Primeiro, fazer aí uma pesquisa de mercado, né? Pra ver quanto que estão cobrando ali mais ou menos. Segundo, você tentar se encaixar no que estão cobrando aí na sua cidade, tá bom? Se você tiver que cobrar mais por exemplo, na sua cidade cobra uns 50 pelo quilo do bolo. E aí, se você quiser cobrar 55, ainda dá, né? Mas se você, por exemplo, cobrar 60, 65, aí o negócio fica um pouquinho mais difícil, né, gente? Podem até aparecer clientes para comprar com você, porque a chuva, o sol, as estrelas, eles vêm para todos, mas a maioria das pessoas, elas sempre vão procurar pelo mais barato. E aí, como eu falando e repetindo, né, quando você já tiver uma boa clientela, né, uma clientela ali fiel, que só encomenda se for com você, e você quiser dar uma subidinha a mais, aí já é com você, já é a sua fé aí em Deus, né? E só vai, amiga, só vai a tua fé. E é isso, gente. Eu acho que eu contei aqui basicamente o que foi comigo. É assim que eu fiz, é assim que eu faço sempre. Quando eu quero vender algo, eu vou a campo, faço uma pesquisa no mercado para saber quanto que as pessoas estão cobrando. Tento me encaixar e só vai, só vou, só sigo o baile. Tá bom, minha gente? E acho que é isso. Eu já falei que eu acho que é umas trilhões de vezes, né? Porque às vezes eu vou lembrando das coisas. E é isso, gente. Passei aí a realidade pra vocês, minha filha. É assim que funciona. Não adianta você querer cobrar um preço lá nas alturas se o seu público não vai comprar. Não vai querer. Vai sempre procurar mais barato. É assim, a gente é a vida, a gente tem que encarar a vida como ela é, né? E é isso. Lembrando que o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta. Cada um tem a sua opinião. Essa é a minha. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Espero ter ajudado vocês. Um beijo e tchau. Dog meu dá um oi pra vocês.